Sejam todos bem-vindos na preciosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Você que ainda não é inscrito, se inscreva, seja membro aqui do canal. É a forma de você nos dar essa força para que assim possamos continuar produzindo esses vídeos que servem de apoio e subsídio para a sua aula na Escola Bíblica Dominical. Amém? Nós vamos estudar a lição de número 10, que tem por título A Intercessão pelos Efésios. A nossa lição ela está baseada na carta aos Efésios, no capítulo 3, versículos 14 a 21. O texto áureo da lição, Efésios 3, 14 e 15, diz assim: Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. A lição tem por título A Intercessão pelos Efésios. Aqui Paulo ele se posiciona em oração em prol daqueles crentes. E é muito importante nós compreendermos o propósito dessa oração. Intercessão é uma oração intervencionista entre duas pessoas, onde uma está ali orando, intercedendo, para que a outra seja beneficiada ou alcance o favor divino. Então Paulo ele tinha essa preocupação. Paulo ele era um homem de oração, não era simplesmente um líder da igreja de uma forma técnica. Paulo ele era um homem espiritual. Paulo ele se preocupava com a situação espiritual de toda a igreja, porque ele foi levantado, ele foi vocacionado para que essa obra fosse realizada e que aqueles crentes alcançassem o estágio de perfeição espiritual. E para isso Paulo ele tinha uma vida dedicada a Deus, uma vida de oração. Isso quer dizer que Paulo ele tinha essa comunicação com Deus, e ele deixa isso aqui bem claro, mostrando a sua importância, a sua preocupação, o zelo. Por isso ele orava. Ele não orava porque não tinha ou não sabia o que fazer. Ele orava porque sabia que Deus ia ouvir a sua oração e que ia fazer aquilo que estava no seu coração, porque o propósito de Paulo era que a igreja de Cristo fosse edificada, que os crentes fossem plenamente cheios do Espírito Santo e chegasse à plenitude de Cristo. Então esse era o desejo da sua oração. Corroborados com o poder do Espírito. Nós vamos aqui observar os pontos principais que Paulo ele estava orando para que a igreja fosse beneficiada. Paulo ele não estava orando para uma campanha de toma lá da cá. Ele estava orando em prol de algo espiritual que era necessário para a vida da igreja e para a sua subsistência. Então, primeiramente, nós vemos aqui corroborados com o poder do Espírito. Aí nós podemos observar que Paulo ele faz menção às riquezas da glória. O que isso tem a ver, o que isso está relacionado com a vida da igreja? Deus ele é possuidor de todas as glórias e é o dispenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. Ele tem revelado o mistério para a igreja, aquilo que estava oculto foi revelado. A obra de Cristo foi suficiente e magnífica para nos mostrar o que Deus tem realizado na vida da igreja e tem disponibilizado para ela. Então, é preciso conhecermos essas epístolas, o ensino que Paulo traz nas epístolas, para que assim possamos compreender o que Deus tem disponibilizado para a sua igreja. Então, Paulo ele
pede para que a igreja seja fortalecida com o poder do Espírito e que seja habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e tenha o pleno desenvolvimento espiritual. Para que a igreja ela seja fortalecida, isso numa visão espiritual, é preciso ser uma igreja fortalecida pelo Espírito. A igreja ela não é fortalecida por um pensamento positivo. Não é algo que se coloca na cabeça e pensa positivo, mas a igreja precisa de uma forma espiritual, sobrenatural, de um fortalecimento do poder do Espírito. A gente observa que o Espírito Santo ele veio para estar com a igreja. Jesus foi para o Pai, mas rogou para que outro Consolador, outro aí da mesma espécie, da mesma substância, ou seja, outro ser divino, o Espírito Santo, para estar conosco, para nos guiar em toda a verdade, para nos consolar, para nos orientar. A gente vê isso claramente lá em Atos dos Apóstolos, quanto o Espírito Santo estava cooperando e dirigindo a igreja. A gente vê alguns apóstolos assim na frente da igreja, né? Mas a gente vê de uma forma especial o Espírito Santo tomando decisões, fazendo algo maravilhoso. A igreja ela não estava sozinha, ela não estava à mercê só dos apóstolos. Ela tinha o Espírito Santo que estava atuando na vida daquela igreja lá em Jerusalém. Então, Paulo ele pede na sua oração para que a igreja seja fortalecida pelo Espírito, que Cristo habite e que nós possamos compreender o amor divino, com o objetivo, sim, de alcançar o pleno desenvolvimento espiritual. Então, tudo isso aqui é amostras da riqueza da glória. Fortalecidos com poder, esse fortalecimento com o poder do Espírito é algo importante, imprescindível na vida da igreja. Não quer dizer que a igreja não tivesse o Espírito de Deus, como a gente vê no versículo 14, do versículo 1, do capítulo 1 de Efésios, mas que ela fosse continuamente revigorada com o poder. Então, Paulo não recomenda que a igreja se fortaleça no Espírito, no poder do Espírito, não porque ela não tem o Espírito. A igreja tem a presença do Espírito Santo. Aqueles que são batizados no Espírito Santo têm uma vida assim revestida no poder de Deus. Uma coisa é a habitação do Espírito Santo após a conversão em Cristo, né? Então isso é algo que já permanece na vida do crente, que está procedendo no caminho santo da palavra de Deus, seguindo a Cristo, né? E crendo nas promessas de Deus, que está disponível a todos os santos, o batismo, que é um revestimento de poder. Mas Paulo aqui ele está falando da permanência disso, desse fortalecimento do poder do Espírito de uma forma contínua. A igreja não pode ficar longe disso, mas ela precisa sempre estar sendo fortalecida no poder do Espírito, porque isso quer dizer que uma igreja fortalecida no poder do Espírito é uma igreja que está sob a direção do Espírito Santo de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 18 diz assim: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Esse encher aqui do Espírito é o que a igreja precisa. Todos os dias, passa a semana, mês, ano, nós precisamos estar sempre cheios
Então aqui mostra que nós precisamos ter uma vida assim contínua, diária. Precisamos estar sempre cheios e fortalecidos do poder do Espírito. Porque o Espírito Santo nos compreende, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo revela, consola, nos guia em toda a verdade. E então é imprescindível que a igreja seja fortalecida pelo poder do Espírito. Habitados por Cristo. Nós vemos aí no versículo 17, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. A oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. De forma alguma, Cristo fica fora da vida da igreja, porque a vida cristã ela só tem sentido se nós estivermos em Cristo. Fora de Cristo, nós estamos totalmente fora dos planos de Deus. A gente sabe que ninguém vem ao Pai senão por Cristo. Jesus mesmo disse, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então ele é o caminho. Então nós alcançamos as promessas, a redenção em Cristo. Então em Cristo nós alcançamos a paz com Deus, a reconciliação e assim uma nova vida, sendo agora parte da família de Deus. Aí nós podemos compreender que o fato de Cristo habitar, a gente não pode entender isso como uma forma assim física, mas a habitação de Cristo mostra o real fundamento da nossa fé. A gente vê no versículo que Cristo habita pela fé no vosso coração. Então, Cristo precisa ser habitado de uma forma permanente no nosso coração. Isso por intermédio, pelo exercício da nossa fé. Se Cristo não habitar no nosso coração, quer dizer que a nossa vida espiritual ela não tem vida. Então a nossa vida, nosso corpo como templo do Espírito Santo, não vai subsistir, porque Cristo não está lá, sendo ali reverenciado pela nossa fé, para que assim possamos seguir os seus passos. Observe no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 5, o que Cristo nos ensina com relação a estarmos nele, o fato de Cristo habitar em nossa vida. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então nós vemos aqui nessa alegoria que Jesus, ele é a videira, nós somos as varas, e para que possamos dar fruto, para que possamos permanecer subsistentes, precisamos estar ligados na videira que é Cristo. Sem ele não podemos fazer nada. A igreja que não tem a permanência de Cristo pela fé na sua vida, ela não vai subsistir contra as portas do inferno. A igreja ela só subsiste porque ela está em Cristo. A igreja está fundada sobre a rocha que é Cristo. Então, se nós não estivermos pela fé nesse fundamento, não vamos subsistir espiritualmente. Porque sem Cristo não podemos fazer nada. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, também nos ilustra algo que podemos compreender isso de uma forma bem mais clara. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo.
Veja que a nossa vida aqui é como uma casa, com uma porta fechada. E quando ouvimos a voz do Espírito, que aceitamos, que recebemos a Cristo, ele entra e faz um banquete, celebra uma ceia, e nós ali fazemos parte disso. Isso fala de quê? De comunhão, relacionamento. Então, a fé em Cristo nos proporciona relacionamento, comunhão. Por isso oramos. Por isso temos essa devoção na pessoa de Cristo, para que a nossa vida permaneça comungando com Ele. Se Cristo está dentro da casa, se nós estamos ceando, se nós estamos em comunhão, é porque esse relacionamento com Cristo é sadio, é edificante, é frutífero. Há vida ali. Então isso é importante na vida da igreja e individual na vida de cada membro. Ainda em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, né, que diz assim que se alguém está em Cristo, veja só, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então é muito importante nós estarmos em Cristo. Na videira é a mesma coisa. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então quem está em Cristo, nova criatura é. A vida frutífera, a vida passa a ser uma vida frutífera porque há uma comunhão com Cristo. Ele faz ali um banquete. Isso de uma forma espiritual, para a gente poder compreender, né, esse relacionamento. Então, nessa passagem de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, mostra que a colocação aqui do tempo verbal está em Cristo, está é a forma conjugada do verbo estar na terceira pessoa, do singular, do presente indicativo, ou seja, ele está. O tempo verbal aqui serve para descrever uma ação que está ocorrendo. Por exemplo, ele está em Cristo. Então aqui descreve uma ação que está ocorrendo. Então, se eu estou em Cristo, é porque está ocorrendo essa comunhão, esse relacionamento. Então é muito importante a igreja estar em Cristo, permanecer em Cristo. Isso mostra que Cristo habita, permanece. É muito importante Cristo permanecer. Isso aqui a gente tem que entender de acordo com o versículo 17 da leitura bíblica em classe, né, que fala que é pela fé, para que Cristo habite pela fé. Né? A nossa fé ela tem que estar voltada na pessoa de Cristo. A gente pode se decepcionar com qualquer coisa, mas jamais com a pessoa de Cristo, porque a nossa fé tem que estar voltada nele. Se você não tiver uma fé na pessoa de Cristo, para que você possa ter uma comunhão sadia e frutífera na presença de Cristo, qualquer coisa vai fazer com que a sua fé seja ofuscada e você tropece ou não continue nessa jornada. Porque é muito importante a permanência de Cristo. Então a permanência de Cristo é a minha fé voltada na pessoa de Cristo. Não vou olhar para a direita nem para a esquerda, nem voltar para trás, mas olhando sempre para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Arraigados e fundados em amor. O amor, como nós sabemos, é uma das principais virtudes cristãs. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo, e a oração de Paulo foi para que a igreja entendesse
e exercitasse o amor de Deus. Veja só, a igreja precisa compreender, entender esse amor para poder exercitar, porque trata-se do amor de Deus. E muitas das vezes, quando se trata desse tema amor, muitas pessoas na igreja levam isso como uma coisa assim utópica, porque acha assim que ninguém pratica isso, não tem importância porque ninguém leva isso a sério. Mas se cada cristão que se preze quer ter uma vida arraigada e fundada no amor de Deus, ele precisa levar isso a sério. Ele precisa praticar, compreender esse amor de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para morrer por nós. Foi por amor que Cristo entregou a sua vida. E Ele nos amou até o fim. Então a gente não pode viver uma vida cristã deixando de fora a prática desse amor. Para praticarmos, precisamos compreendê-lo. Porque assim não vamos compreender todo esse complexo espiritual que Deus tem revelado para a igreja, porque faz parte da virtude cristã. É a mensagem central do Evangelho e é o amor de Deus. E esse amor de Deus, ele é de uma certa forma assim, envolvido na vida daqueles que crêem, e assim nós podemos assim exercer ou praticar esse amor. Para que a igreja seja fortalecida com o poder do Espírito, como nós já falamos, o quanto é importante a igreja ser fortalecida no poder do Espírito Santo, para que ela seja habitada por Cristo e que tenha o pleno desenvolvimento espiritual, é preciso que a igreja pratique esse amor divino. Isso está claro no capítulo 3, no versículo 16 a 19, que diz assim: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. E versículo 19, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então está claro e evidente aqui que para que nós possamos alcançar toda essa riqueza espiritual, para que possamos chegar à plenitude do conhecimento de Cristo, né? A esse fortalecimento espiritual, precisamos estar praticando este amor, envolvido nesse amor, no amor de Deus, no amor de Cristo, porque do contrário nós não vamos compreender isso aqui e todas essas virtudes, todas essas riquezas reveladas, ela não vai ter uma aplicabilidade na vida destes que exclui o amor de Deus. Então precisamos compreender. A bênção de Deus excede o pensamento humano. A dimensão das bênçãos divinas. Paulo ele menciona que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. No versículo 20 da leitura bíblica em classe, diz assim: ora,
aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então nós podemos ver a dimensão das bênçãos de Deus, que excede o nosso pensamento. Às vezes nós oramos, buscamos a Deus, pedindo para que Ele intervenha ou resolva determinado problema ou situação, mas a capacidade de Deus ela é tão grande que excede a nossa compreensão, nosso entendimento. A gente acha que a solução é Deus agir daquela maneira, mas Deus ele pode fazer isso de uma forma diferente, superior, que foge da nossa compreensão. Porque nós temos assim uma visão finita das coisas. Mas o que Deus pode fazer é algo que não temos limites. Não temos limite nem capacidade de compreender. Então, aí nós vemos a dimensão da bênção de Deus, do que Ele pode realizar, além do que nós pensamos e imaginamos. Então, é algo que precisamos cada vez mais conhecer e confiar mais em Deus. Às vezes a gente acaba orando de um jeito, como se estivesse indicando o caminho para Deus fazer as coisas. Mas antes mesmo de dobrarmos os joelhos, antes mesmo de vir a adversidade, Deus já sabe de todas as coisas. Então que possamos descansar na presença de Deus, crendo na sua ação, na sua bênção em favor do seu povo. Então, Deus ele pode fazer algo além dos nossos anseios. Então precisamos apenas crer em Deus e glorificá-lo na beleza da sua santidade. O convite para adoração. Paulo ele faz um convite à adoração. Paulo ele convida-nos para adorarmos a Deus, cuja glória é devida na igreja. Veja só, Efésios capítulo 3, versículo 21, diz assim: a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. O que isso quer dizer? Esse convite à adoração, cuja glória é devida na igreja, como a gente pode compreender isso? É por meio de Cristo ou em Cristo que a igreja manifesta essa glória. Ou seja, Deus ele é glorificado pela igreja que está em Cristo. É impossível a igreja que não está em Cristo glorificar a Deus. Está entendendo aí que é preciso seguir todos esses passos, né? Fortalecimento pelo poder do Espírito, a habitação permanente de Cristo. A igreja ela tem o Espírito Santo. A igreja ela estava em Cristo, mas Paulo ele orava para que a igreja permanecesse, para que o fortalecimento do Espírito, a permanência de Cristo, né, a compreensão e a prática do amor de Deus fosse algo assim que não se afastasse da igreja, que a igreja cada vez mais se aperfeiçoasse nisso. Então essa era a oração, a intercessão de Paulo para que a igreja permaneça sintonizada nesse propósito, nesses passos, nesses princípios, porque é importante. Então, a igreja ela só glorifica a Deus quando ela está em Cristo. E a igreja que se aperfeiçoa no conhecimento de Cristo, na sua comunhão com Jesus Cristo, ela glorifica a Deus plenamente. Então isso é muito interessante de nós compreendermos dentro dessa carta do ensinamento de Paulo. E para nós finalizarmos,
A perseverança da igreja depende de 4 princípios, como já mencionamos aqui, com base na oração de Paulo, né? Essa intercessão que Paulo fez. E quais são esses 4 princípios? O fortalecimento do poder do Espírito, a habitação de Cristo permanente na nossa vida, que isso é algo exercido pela fé, o exercício do amor de Deus, a compreensão desse amor e a sua prática, né? E, por fim, em 4º lugar, o crescimento espiritual, porque se não houvesse crescimento, para ter o crescimento espiritual é preciso que tenha o fortalecimento no Espírito, a habitação de Cristo, a compreensão e a prática do amor de Deus, por fim ter o crescimento espiritual. Veja que Jesus ele diz lá no Evangelho de João, onde nós lemos, que quem está nele dá fruto, porque é nova criatura. Então isso é algo que glorifica a Deus, que é típico na vida daqueles que verdadeiramente seguem a Cristo, uma vida de crescimento espiritual, uma vida que glorifica a Deus. Então, que Deus nos abençoe e que durante todo esse processo da nossa vida sejamos cheios da presença do Espírito, do seu poder, que Cristo permaneça habitando nos nossos corações pela fé, que compreendamos e praticamos esse amor de Deus, porque se nós não compreendermos, não temos razões para praticá-lo, e se nós não praticarmos, nunca vamos alcançar essa virtude, essa riqueza que Deus tem disponibilizado para a sua igreja. Amém? Então, que possamos permanecer nesse exercício do amor de Deus e crescendo espiritualmente e nesse processo permanecermos como igreja glorificando a Deus em todo o tempo. Amém? Então que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém?